Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde, o programa Construindo a Cidadania está no ar e hoje eu vim pedir conselho para uma das mulheres mais sábias que eu conheço em relação a diversas situações que estamos vivendo nos dias atuais. Boa tarde, Dona Inê Camargo, e muito obrigada por me receber em sua casa neste dia. Boa tarde a você e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que foi um achado para Pirangi. Isso para nós tem sido uma coisa que está unindo a nossa comunidade. Já há um entrelaçamento muito maior entre as pessoas e todos os programas. Eu não posso dizer um em especial, mas todos os programas têm sido maravilhosos, principalmente o seu. Muito obrigada, Dona Inê. Como nós vamos falar sobre atualidades, eu gostaria que a senhora comentasse a atual situação que nosso país se encontra, onde os cidadãos resolveram manifestar suas revoltas e indignações. A senhora acredita que isso pode prejudicar a imagem de nosso país? Ou, como o governo tem se rendido a todos os pedidos feitos, este seria o caminho para o progresso, Dona Inê? Bom, o que está prejudicando, isso não resta dúvida, porque hoje a televisão ela é mundial. Então, tudo que está passando aqui no Brasil está sendo visto pelo mundo inteiro. E eles acordaram um pouco tarde, eu acho, porque eles deveriam ter acordado na época do mensalão. Isso teria sido muito mais importante. E acordaram um pouco tarde, mas nunca é tarde para uma boa ação. E a ação é muito boa. Precisava que eles acordassem realmente. E o povo acordou dessa vez. E acordou assim em massa, coisa não esperada no Brasil. Nunca houve um movimento como esse, tão grande. Infelizmente, são os vândalos. Eles estão atrapalhando bastante, mas bastante mesmo. Isso fora, entram então os direitos humanos, que muitos têm direito a se rebelar, mas se rebelar não destruindo. Isso é uma coisa importante. Então, o povo deve sair às ruas. Está sendo um movimento que está chegando lá no Palácio do Governo. A Dilma está realmente se movimentando e eu tenho a impressão que um pouco amedrontada também, porque o negócio não está fácil. Mesmo nesses dias de futebol, que foi um sucesso para o Brasil, o povo perdeu de ver uns jogos tão maravilhosos como foram, porque eles preferiram estar na rua atrás dos seus direitos. São os direitos do cidadão brasileiro e do cidadão do mundo, não? Sempre reclamar quando o negócio não vai bem. E não ia bem e não vai bem no Brasil de jeito nenhum. Uma pessoa falou para mim um dia: Aline, se você perder essa luta, não fique triste, porque na vida mais perdemos do que ganhamos. Eu gravo tudo, né? Isso estou carregando comigo. Na opinião da senhora, como devemos lidar melhor com as perdas da vida? E se a senhora tem alguma experiência para contar para a gente? Perdas, elas são cruciais para uma família, principalmente nós tivemos casos agora, nesta semana que passou, de amigos que perderam entes queridos. É muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que sempre deve ficar para eles uma boa recordação da vida que eles conseguiram ter a felicidade de viver juntos. Isso é muito importante. E só o tempo que vai ajudar também. Não adianta a gente falar, você deve estar consolado agora, vocês todos, a família deve se consolar com uma perda. Mas é muito difícil no começo. Passam-se, às vezes, meses, mas o tempo vai ajudar muito, muito, porque ficam apenas as boas recordações de quem se foi. Muitos filmes mostram o desejo das pessoas em ser reconhecidas, em entrar para a alta sociedade, em subir na vida a todo custo. Outro dia, eu ouvi uma pessoa que está em um nível alto, assim, está em um grau... um nível melhor na sociedade, né? Dizer que ela era mais feliz quando ela não tinha chegado a esse ponto. Como a senhora é reconhecida pelo
trabalho que a senhora, as irmãs da senhora fizeram, eu gostaria que a senhora comentasse o assunto, porque na verdade eu acabo vendo muitas pessoas frustradas por não alcançarem sucesso. Só através do trabalho que se consegue sucesso, porque a gente tem que realmente lutar por um ideal, isso é muito importante. Se fosse uma experiência minha, lutei desde cedo, bem cedo aqui em Pirangi, eu já fazia cobranças. Eu sabia que ia render um dinheirinho para comprar minhas fantasias de carnaval, que era o que a gente, ainda na infância, no começo da adolescência, a gente queria. Então eu vendia garrafas, vendia jornal, vendia tudo que aparecesse. E limpava as plantas dos pomares. Era uma coisa muito importante para mim, porque sempre entrava um dinheirinho. E daí para frente eu comecei realmente a trabalhar. Com 16 anos eu já dava aula nos sítios. E não era professora, eu não tinha estudado nada. Meu pai não tinha condição de ter todos os filhos estudando fora. E meus irmãos estudavam fora. A Izê estudava no Santa Úrsula, em Ribeirão. A Icê no Anjo da Guarda de Jaboticabal, no Santo André de Jaboticabal. Depois veio para o Anjo da Guarda de Bebedouro. E meu pai não tinha condições, e eu queria de qualquer maneira. Então comecei a fazer o curso de madureza por correspondência. Era muito difícil, porque estudar latim, estudar desenho, música, tudo foi no Instituto Universal Brasileiro. Eu estudei durante uns 3 anos. Depois fui ficando já mais velhinha, cheguei aos 18 anos. E um amigo de meu pai convidou-me, então, para que eu fosse para São Paulo para poder fazer o curso de madureza. E eu fui. Fui sem conhecer nada daquele São Paulo, ficava na Vila Prudente, que era longe, mas sempre indo para a escola todos os dias, nunca matando aula. E ia de bonde, voltava de bonde para a Vila Prudente, e assim terminei o curso. Fui fazer o madureza em Ribeirão Preto, prestar o exame. E foi dificílimo, porque quem não tem um curso normal, um curso com todos os anos detalhados, isso teria sido muito melhor. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu pude fazer o científico à tarde, no Otoniel Mota, que é um grande colégio em Ribeirão Preto, e fiz o curso de magistério, porque eu sabia que eu teria que trabalhar para poder estudar. Eu queria fazer medicina, fazer psiquiatria, que sempre foi desde eu lia muito, meu pai sempre nos orientou muito quanto à leitura, que é uma das coisas importantes para a gente seguir em frente na vida. A leitura hoje muito jovem acha que não, ele tem o computador, tem tudo ali no computador, mas a leitura é a base de toda a cultura. Isso é muito importante. Nós sempre tivemos isso, então eu tinha bastante facilidade em português, em várias áreas, história, geografia, mas não tinha em matemática, química, física. Então eu estudava às vezes até de madrugada, porque tinha que ajudar também na casa de uma prima onde eu morava, tinha que ajudar um pouco para poder morar com eles também. Eles tinham um bar muito famoso na Rua General Osório, e era muito gostoso conviver com aquele pessoal, com esses parentes que nós tivemos durante tanto tempo. E temos ainda alguns, restam dessa família maravilhosa. Mas sempre sabendo e sempre me divertindo também. Nunca deixei de lado, então você só trabalhou? Não só trabalhei. Porque sempre arrumava um jeitinho. Naquele tempo dizia assim, nós fazemos uma brincadeira. Brincadeira era como fazer uma festinha na casa de alguém. Cada um levava alguma coisa, o mínimo que pudesse, e nos encontrávamos sempre com os amigos, com os colegas. E assim eu fui virando a festeira que eu sou até hoje, né? Mas sempre trabalhando. Depois fui para São Paulo, já arrumei uma escola para lecionar. Lecionava o dia inteiro, em 2 períodos, na Penha, em Arthur Alvim, em Guarulhos. E à noite, às 7 horas, eu estava já dentro da USP, na faculdade da Rua Maria Antônia, já pronta para fazer o meu curso, que adorei ter feito lá. Foi maravilhoso para mim. Fiz psicologia e pedagogia.
Como a senhora comentou, a senhora foi dona de uma escola, né? Lecionou e foi dona de uma escola, conhece bem os alunos e os seus comportamentos. Há pouco tempo eu entrevistei uma pessoa que disse que antes a escola não era para todos, mas agora estamos enfrentando muita dificuldade que os professores, os diretores estão tendo que resolver problemas sociais. Como a senhora vê, que eu tenho certeza que a senhora acompanha o ensino, o problema com a educação em nosso país, dona Inê? Está muito difícil, tanto para o aluno como para o professor, principalmente para o professor. Hoje, a maior parte não tem mais aquele aconchego familiar. Isso, a família é muito importante na educação, muitíssimo importante. E a mãe geralmente tem que trabalhar, o pai também, e os filhos ficam indo à escola o dia que eles querem, quando querem. Não digo a maior parte, mas uma grande parte faz isso. Fica sem ter uma orientação. E não tendo essa orientação, é muito, muito difícil ir para frente. É o que eu sempre digo. Agora, para o professor, hoje não há mais respeito, os alunos estão desrespeitando muito o professor. Então, muita gente diz, porque o professor não é bom. Não, tem muito professor que é bom e não está aguentando mais, está querendo deixar a carreira. Nós estamos vendo, através de jornais, de televisão, de internet, que não existe mais professor de física, de matemática, de química. E como é que vai ser o futuro, então? Não existe, porque esses professores estão arrumando um outro tipo de serviço para não ficarem frente a alunos que não respeitam o professor, que não querem saber de estudar. Como passam até hoje, eu não sei. Porque eu tenho visto muitas notas de crianças que estudam em escolas muito boas, que tiram só 8, 9, 10, e diz, nós vai, nós fica, nós vinhemos, nós ponhemos, coisas absurdas. É para mim fazer, para mim levar, mim não faz, mim não leva. Isso depende muito, muito do contato com o professor na sala de aula e com os familiares também. Então, vão dizer, então você procura uma classe de elite? Não. Gostaria muito que a família pudesse voltar a se situar como família, tendo os filhos sempre do lado, e que eles pudessem estudar livremente, sabendo que quando voltasse em casa ele encontraria ou o almoço ou o jantar pronto. E não ficar... É claro que tem escolas muito boas, Pirangi também já tem. Eles têm um lanche muito bom ou um almoço. Isso ajuda bastante. Mas a situação do professor dentro de uma sala de aula está cada vez mais difícil. Logo não teremos mais professores. Infelizmente, né, dona Inê? É difícil, a gente não consegue agradar todo mundo. É muito difícil, está muito difícil a convivência nos dias de hoje, porque a maioria das pessoas tem interesses próprios e essa aproximação pode ser até com uma má índole, uma pessoa com amizade com outra. Existe muito essa preocupação das pessoas hoje em dia e é muito difícil viver assim. Como a senhora tem bastante amigos, eu gostaria que a senhora nos aconselhasse. E como lidar com essas pessoas que se aproximam da gente com má intenção, dona Inê? Isso é difícil. É difícil e precisa ter uma boa estrutura familiar para poder se separar. Porque hoje a droga está invadindo tudo. A gente sabe que mesmo Pirangi já tem um problema bem sério já, tanto nas escolas como de um modo geral. E ela está invadindo, isso aí é um problema que não é só da escola resolver. É a família, é a situação política também, prefeitura, prefeitos, governadores têm que se colocar à frente de tudo isso. Estava muito difícil. Quem sabe agora, com toda essa revolta no Brasil inteiro, porque não é uma coisa dizer assim, São Paulo está revoltado, São Paulo está nas ruas. Não é São Paulo, é o Brasil inteiro. Quem sabe agora se toma jeito e vamos em frente com esse assunto. Sobre a maioridade penal,
Eu ouço muita gente dizer que isto não é uma solução, que precisa mudar isto, precisa mudar aquilo, mas a senhora não acha que a curto prazo isto já não ajudaria a diminuir a criminalidade, dona Nenê? Bastante. Geralmente, quando a gente vê um crime hediondo, a primeira coisa que esse grupo de bandidos faz, esse grupo, imediatamente eles colocam à frente do assassinato ou de qualquer coisa que tenha sido feita, colocam o menor. Porque ele fala, eu sou de menor. Nem o termo de menor não existiria, mas eles falam, eu sou de menor, eu não vou para a cadeia, e não vai mesmo. Ele fica livre para quê? Para praticar novos roubos ou matar. O que nós vimos nessa semana foi terrível, com essa criança que, gritando de medo, é assassinada. E por quem? Por drogados, por bandidos, nunca podemos dizer que foram pessoas boas que fizeram isso. Foram pessoas muito más, maléficas mesmo. E que, infelizmente, não tiveram uma vida familiar boa, não tiveram família, o que é a base de tudo, é família, educação, teriam que caminhar sempre juntas. E para finalizar, eu gostaria que a senhora comentasse algo muito importante ou desse até um conselho para as pessoas para que elas possam para que a gente possa viver em uma sociedade melhor, com pessoas que se importam umas com as outras, com pessoas dignas, que honram seus compromissos, porque a inadimplência em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado, tem sido muito grande, as pessoas parecem que não dão mais valor, a gente está honrando os compromissos que a gente faz com outras pessoas, né? Então, eu gostaria que a senhora aproveitasse esse momento, nos aconselhasse mais uma vez, e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui ao lado da senhora, é uma honra entrevistá-la, e muito obrigada por aceitar meu convite. O prazer é todo meu. Eu acho que o seu programa tem sido muitíssimo bom. Você tem pego pessoas, tem entrevistado pessoas com assuntos muito importantes para nós. Ou é sobre agricultura, sobre a alimentação, sobre comportamentos. Você tem sido excelente. Isso é muito bom. Eu só perco o dia que eu vou ou pescar ou qualquer coisa que cai bem no sábado ou não à tarde. Mas eu faço o possível para assistir, porque está sendo muito, muito bom. Agora, conselho, você acha que seria um conselho para as pessoas? Eu sou contra o racismo, 100% contra o racismo. Eu sou 100% contra a discriminação por cor, raça, por a parte financeira, que é muito importante. Eu acho que todos nós, pelo menos eu tive muita sorte, por onde andei estudando, sempre estive no meio de pessoas riquíssimas. Eu estava num ambiente muito, muito bom, nunca fui passada para trás. Por quê? Porque eu sempre estava fazendo o possível para me destacar na parte cultural. Isso é bem importante. A gente saber como levar a vida também, honestamente. Muita gente diz, puxa, mas você andou já pelo Brasil inteiro, já trabalhou em tantos lugares, já teve escolas, já trabalhou em escola com 5.000 alunos, como era Caetano de Campos, já foi diretora lá. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com todos. Nunca houve um aluno que me desse trabalho. Nunca tive nada como no cargo de direção. Hoje já não se fala mais em direção, fala em gestão, né? Hoje é a gestão. É um bom gestor, vai tudo para frente. Mas eu acho que o importante tem que ser família e educação sempre. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.